Vamos então trabalhar agora com a energia cinética de rotação. Nós sabemos que um corpo rígido ele é formado aí por uma série de partículas. Tá? E se eu quisesse então calcular a energia cinética total, né, desse conjunto de partículas que formam esse corpo rígido, bastaria então eu calcular individualmente, né, e somar a energia de todas as partículas desse corpo. Né? Em outras palavras, basta então calcular, né, a energia cinética total K seria a soma então de meio de M1 V1 quadrado mais meio de M2 V2 ao quadrado e assim por diante. Ou seja, a energia cinética total é a soma das energias cinéticas de todas as partículas. Né? Eu posso expressar isso então por meio de um somatório, né? De modo a simplificar isso aqui. Então eu teria que a energia cinética seria meio da soma. Agora eu vou somar desde I até N, que é o número de partículas que este corpo rígido contém, no índice I, né, variável, né, MI VI quadrado, né, onde MI é a iésima máxima massa desse corpo, VI seria a velocidade, né, dessa massa, dessa partícula, e RI aqui, né, a distância dessa partícula até o ponto que marca aqui o eixo de rotação. Bem, nós vimos anteriormente uma coisa muito importante, que todas as partículas que compõem o corpo rígido têm a mesma velocidade angular. Tá? Bem, se todas elas têm a mesma velocidade angular, eu posso escrever essa velocidade VI, né? Ou seja, a velocidade dessa iésima partícula, como? Vou colocar aqui com uma cor diferente. Tá? Então, posso escrever VI igual a ômega RI. Tá? Por que ômega não tem índice? Porque o ômega é igual para todas as partículas que compõem o corpo rígido. Então, vou substituir isto aqui na equação de cima. Tá? Vamos colocar aqui, né? Mas, tá? Então, nós teremos que a energia cinética, K, será meio da soma de I até N de MI, VI ao quadrado, vai ficar então ômega RI ao quadrado. Bem, eu posso convenientemente agrupar estes termos aqui, de modo a ficar assim, ó, meio somatório de I até N, tá? De MI RI quadrado vezes o ômega quadrado. Então, eu posso perceber aqui, ó, isolando este termo aqui entre parênteses, e fazer alguma consideração sobre ele aqui, ó. Você percebe que ele só depende da distância RI, né, do eixo de rotação, e da massa MI. Ou seja, ele tem as informações que ele dá sobre como a massa está distribuída neste corpo. Eu vou chamar isso aqui, tá? Vou definir, tá, uma nova grandeza. Isso será o que eu chamo
de momento de inércia. Tá? Então, eu vou definir o momento de inércia deste corpo rígido como isso aqui. Bem, desta forma, eu posso reescrever a minha energia cinética, né? Então, desse modo, vai ficar o seguinte, ó. K é igual a meio. Este termo aqui é I. Ômega quadrado. Em que este K agora seria a energia cinética de rotação. Então, vou colocar aqui esses dois pontos, né? Este aqui vai ser o meu momento de inércia. E isso aqui é minha energia cinética de rotação. Vamos interpretar então o que vem a ser esse momento de inércia. Nessa altura do campeonato, você já deve lembrar que quando estudamos as leis de Newton, apareceu esse termo pela primeira vez, que foi atribuído à massa. Ou seja, a massa seria a quantidade de inércia de um corpo e, por sua vez, inércia representaria então a dificuldade que um corpo oferece para que você mude o seu estado de movimento. Em outras palavras, seria então a dificuldade de imprimir uma aceleração a um corpo, mudar a sua velocidade. Aqui é bem parecido. É uma quantidade análoga à massa de uma partícula. Este momento de inércia, então, vai medir a dificuldade de você colocar um corpo rígido, né, em rotação. Uma outra coisa importante é que para você calcular essa quantidade, você precisa levar em conta a posição, né, em relação à qual você vai medir essa grandeza e também em relação à rotação desse corpo. Bem, isso fica claro da seguinte forma. Nós sabemos aqui pela expressão do momento de inércia que ele é diretamente proporcional ao quadrado da distância RI, em que RI é a distância da partícula, né, da iésima partícula ao eixo de rotação. Neste caso 1, por exemplo, essa distância é a distância, então, desse eixo que vai aqui ao longo desse cilindro, né, até a iésima massa aqui. Essa é a distância R. Mas, se eu escolho um eixo de rotação agora numa direção perpendicular ao comprimento desse cilindro, você consegue perceber que essa distância da iésima massa até o eixo de rotação é uma distância bem maior. Tá? Então, eu concluo, né, que o momento de inércia 1 é menor do que o momento de inércia 2. Vamos então ver algum procedimento para o cálculo do momento de inércia. Se eu tiver uma distribuição discreta de massa, né, ou seja, N partículas, cada um com sua massa MI, a uma distância RI de um determinado ponto, eu tenho justamente a definição que está escrita aqui. Tá? Bem, mas se esta quantidade de partículas começa a ficar tão grande de modo que a massa
fique uma distribuição contínua, eu vou ter o seguinte: este elemento MI, né, vai tender a uma distribuição contínua de massa dm, uma distribuição infinitesimal, e a soma passa então para uma integral. E o que eu tenho então é que este momento de inércia vai ser calculado então pela integral de r ao quadrado dm. Então, logo abaixo eu tenho alguns casos aí, né, que nós vamos estudar. Se eu tiver uma distribuição linear de massa, né, ou seja, somente uma dimensão é importante, este elementozinho de massa aqui, dm, será dado por lambda dl, em que este lambda não é nada mais do que a massa total desse objeto dividido pelo seu comprimento total. Da mesma forma, agora se eu tiver aqui uma distribuição superficial de massa, este elemento de massa passa a ser então dm igual a um sigma dA, de modo que este sigma não é nada mais do que a massa total desse objeto dividido pela sua área total. E por fim, caso tenhamos uma distribuição volumétrica de massa, este elemento de volume aqui, né, terá uma massa dm dada por ρ dv, em que este ρ é, por sua vez, a massa do objeto dividido pelo volume. Para que fique mais claro, né, a técnica de se calcular o momento de inércia, vamos pegar como exemplo aqui o cálculo do momento de inércia de uma barra delgada, ou seja, uma barra bem fina, de modo que a distribuição de massa dela seja uma distribuição linear. Ela está rodando em torno do eixo Z, o eixo Z está saindo da tela e ela então está colocada aí no plano XY. Bem, eu posso observar aqui, então eu vou localizar. Eu sei que eu tenho aqui um momento de inércia em relação, vou calcular aqui, ao centro de massa, que eu estou colocando aqui, eu vou medir então em torno, essa barra gira em torno do eixo Z, olhando aqui de cima, com a velocidade ômega. Este momento de inércia será então a integral de r ao quadrado dm. Quem é esse r? Né? O r localiza o elemento de massa dm. Então eu vou ter aqui, por exemplo, este elemento dm aqui, que é localizado pelo vetor r. Este aqui é o vetor r. Como este vetor r está sobre o eixo x, eu posso escrever este r simplesmente como sendo um x. Por sua vez, este elemento de massa dm, como nós vimos, como se trata de uma distribuição linear, ele é lambda dl. Como esse comprimento dl está sobre o eixo x, posso escrever como lambda dx. Se esta barra tem comprimento L e uma massa total M, este lambda não é nada mais do que a massa
sobre o seu comprimento L. Eu posso agora jogar tudo isso nessa integral. Então vai ficar o seguinte, ó. Nós teremos que a integral de x ao quadrado lambda dx este lambda é m sobre L, ele vai para fora da integral. Então, isso aqui vai ficar m sobre L, integral de x ao quadrado dx. Importante agora, se isso está sendo integrado na variável x, ela tem limites. Se o centro de massa se encontra bem no centro da barra, por onde está passando o nosso eixo de rotação, fica bem claro então que metade da barra está para a esquerda e metade para a direita. Então, esses limites deverão ir desde menos L sobre 2 até a outra extremidade, mais L sobre 2. Então, vamos colocar os limites aqui, ó, de menos L sobre 2 até L sobre 2. Essa integral é uma integral trivial. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Né? Então, vai ficar aqui m sobre L vamos já colocar o resultado. X ao cubo sobre 3. Tomados aqui nos limites de menos L sobre 2 até mais L sobre 2. Então, teremos aqui, ó, m sobre 3L aplicados aqui nos limites de L sobre 2 ao cubo menos L sobre 2 ao cubo. Então, nós teremos aqui m sobre 3L. Estes dois termos são iguais. Este menos com este menos se cancela, porque este termo está ao cubo, então vai dar negativo. Negativo com negativo fica positivo. Então, nós teremos aqui 2L ao cubo sobre 2 ao cubo aqui, que é 8. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes L ao cubo sobre 8. Eu posso aqui simplificar este 2 com este 8. Aqui vai ficar um 4. Por fim, eu tenho o resultado. O momento de inércia de uma barra delgada em relação ao centro de massa vai ficar aqui. Posso simplificar também, né? Aqui, antes de mais nada, este L com este L ao cubo fica L ao quadrado. Então, teremos aqui 3 vezes 4, 12. Então, abaixo nós temos 1 sobre 12. Vezes ml ao quadrado. Então, aqui eu só vou apresentar rapidamente, né, alguns resultados, alguns momentos de inércia e de alguns corpos
em relação não só ao centro de massa, como outros eixos de rotação. Vocês podem perceber que em relação ao centro de massa, nós encontramos esse valor, 1 sobre 12 vezes ml ao quadrado. Mas para este mesmo corpo, quando eu mudo o eixo de rotação para a extremidade, ela tem um resultado diferente. Tá? Então, não necessariamente eu tenho que fazer isso tudo de novo para calcular em relação a este novo eixo. Tá? Você pode notar que esses eixos são paralelos entre si, né? De modo que eu tenho um teorema chamado teorema de eixos paralelos, dos eixos paralelos, no qual eu posso calcular o momento de inércia em relação a um eixo paralelo qualquer, aquele que eu conheça de referência, que é o do próprio centro de massa. Então vamos para a demonstração. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar então que este corpo esteja rodando em torno do eixo Z, em que esse eixo Z está saindo aqui da tela, né, apontando para você. Eu vou ter aqui o meu eixo X e Y, nosso plano cartesiano, onde nele está a projeção desse corpo rígido. Eixo Y, eixo X, e aqui esteja saindo aqui da tela o eixo Z, que é o eixo de rotação. Este corpo rígido está girando em torno desse eixo O, tá? Que é paralelo ao eixo do centro de massa. Bem, a relação entre esses três vetores é bem clara, né? Nós vemos que R, que é o vetor que sai do O até que localiza o elemento dm, é igual a H, que localiza o centro de massa, mais R', que é o referencial em relação ao centro de massa para a localização de dm. Então, isso aqui é H mais R'. Bem, como a gente calcula, então, o momento de inércia? Vamos lá. Em relação ao eixo O, aplicando a expressão do cálculo desse momento de inércia, vai ficar o quê? Então, o I em relação ao eixo O nada mais será do que a integral de R ao quadrado dm. Tá? Vamos olhar, eu posso escrever agora este R nessa integral como sendo, né, a soma de H mais R'. Tá? Então, isso vai ficar igual a integral, né? R, né, é H mais R'. Então, vai ficar H mais R' ao quadrado dm. Bem, eu tenho aqui a soma de dois vetores elevado ao quadrado. Bem, como é que eu desenvolvo isso aqui? É a mesma coisa do produto escalar, né? Vou escrever aqui para a gente identificar. Eu tenho aqui H mais R' ao quadrado, nada mais é do que H mais R' escalar H mais R'. Desenvolvendo essa identidade, isso aqui não é nada mais do que H ao quadrado mais R' ao quadrado mais 2 vezes o produto escalar H com R'. Bem, agora eu vou substituir esse resultado no meu I0. Vou colocar aqui embaixo. Então, nós teremos que
I0 é igual a h ao quadrado, que é constante, sai da integral de dm, mais a integral de r' dm, mais o 2 e o h são constantes, sai da integral, vai ficar 2 vezes h vetor, né, escalar a integral de r' dm. Bem, vamos agora usar o seguinte resultado. Eu sei que h, a distância entre o eixo O e o eixo que passa pelo centro de massa, localiza o centro de massa. Anteriormente, nós aprendemos a calcular a posição do centro de massa. Para calcular tal posição, nós temos o seguinte: a posição do centro de massa H, tá, nada mais é do que a integral de R dm dividido por integral de dm. Façam multiplicação cruzada. Tá? Vou ter então que integral de R dm é igual a integral de HDM. Passando o H para o lado esquerdo, tá? Vai sobrar zero do outro lado e vai ficar o seguinte, ó, integral de R menos H dm é igual a zero. Ah, mas se eu olhar lá para cima, eu vejo, ó, passando o H aqui para a esquerda, vai sobrar R' do outro lado, eu vejo que R menos H é igual a R'. Então, por fim, eu tenho o seguinte resultado. Eu vejo que a integral de R' dm é igual a zero. Então, eu substituo esse resultado aqui, né? Significa que essa integral aqui é zero. Então, eu tenho o seguinte resultado, ó. I0 é igual a integral de dm, né, que dá o próprio m, a massa. Então, vamos interpretar aqui rapidinho, né? Este resultado dessa integral dá a própria massa do corpo rígido. Tá? E esta integral aqui não é nada mais do que o momento de inércia calculado a partir do referencial do centro de massa, né? Então, este é o I do centro de massa. Logo, eu tenho o resultado do teorema dos eixos paralelos, em que o I0, ou seja, o momento de inércia calculado em torno de um eixo O qualquer, vai ser o I calculado a partir do centro de massa, mais a massa vezes a distância h ao quadrado, onde essa distância h separa, aí é a distância entre esses dois eixos de interesse. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Obrigado e até a próxima.